Oiê, seja bem-vindo ao meu podcast Bora pra História, onde a verdade é mais intrigante que a ficção. Eu sou a Gabi e no episódio de hoje eu te levo para uma noite que começou com um simples aniversário e terminou com gritos, um copo quebrado na cara de alguém e uma expulsão vergonhosa e humilhante de uma balada. E claro, uma promessa tanto quanto improvável. Prepare-se para conhecer os detalhes do barraco na balada e da noite em que eu quase perdi o juízo. Lembrando que, se você é novo ou nova por aqui, antes de escutar esse episódio da Monstro, vá lá no primeiro para que você possa entender um pouco mais dessa amizade linda entre que nós tínhamos, né? E entender um pouco mais sobre quem ela é, né? Enfim. Que tudo possa fazer um pouco mais de sentido. Era aniversário da Monstro. E ela estava diferente. Esquisita, tensa, mas super decidida. Ela iria comemorar com estilo. Ela escolheu um bar bem badaladinho assim da cidade. Convidou algumas pessoas e ainda planejou que depois, né, de encher a cara, ela iria dançar sertanejo de preferência. E eu odiava. O que eu não esperava era o que viria antes da comemoração. A história surreal que ela me contou sobre o que tinha acontecido com a família dela. Segundo ela, tinha rolado uma briga tão feia, mas tão feia em casa, que a tia dela chegou a chamar a polícia para ela. A Monstro saiu até no camburão. Ela jurava que tudo foi uma armação, que a tia queria tirar vantagem da avó idosa dela e que ela tentou apenas defender a avó. E que a tia se jogou no chão, se machucou e aí ligou para a polícia só para incriminar. Qual foi o resultado? Ela saiu no camburão. Foi para a delegacia, mas como sempre, o irmão Gasparzinho famoso, o nosso querido fantasminha camarada, né? Teria resolvido tudo porque ele tinha entrado assim em contato com seus contatinhos. E tirou ela da cadeia. Limpou a ficha dela. Eu, sinceramente, ouvia tudo aquilo e pensava, gente, essa mulher devia ser atriz de novela. Porque ela contava com tanta certeza, com tantos detalhes, com uma atuação tão convincente que dava até vontade de acreditar. Mas a verdade, eu já sabia que 99% do que ela falava era mentira. Ou ainda pior, era uma versão distorcida da realidade. Se aconteceu ou não, jamais saberemos. Então, fomos lá para o bar. Ela até se arrumou. Sainha preta, salto alto, maquiagem, uma transformação. Ficou irreconhecível. Confesso que até impressionada. Mas claro que tudo desandou. Quase ninguém apareceu no aniversário. E ela ficou furiosa e irritadíssima. E obviamente que resolveu afogar as mágoas no álcool. Foi então que começou o meu inferno particular. Ela bebia sem parar. E aí ficava agressiva. E claro que quem levava tudo era eu, o saco de pancadas. Era sempre eu. Eu que até pouco tempo atrás vivia num mundo onde ninguém bebia, ninguém gritava e ninguém dava vexame em público. Uma realidade completamente diferente da que eu estava vivendo ao lado dela. Como o bar ia fechar, ela quis continuar a noite numa balada sertaneja. Lá conhecemos duas meninas na fila, que por sorte ficaram ali com a gente. Porque ficar sozinha com a Monstro era o meu pior pesadelo. Nós dançamos, rimos, nos divertimos, mas ela continuou bebendo, uma atrás da outra. Até que disse que ia no banheiro e sumiu. Depois de um tempão, quando eu fui procurá-la, estava lá, jogada no sofá perto do banheiro, dizendo que achava que alguém tinha drogado ela. Claro que não, né, gente? Era só o excesso de álcool e trauma dela.
Um jeito bem típico de chamar atenção por uma noite que não tinha sido nem um pouco próximo do que ela tinha esperado que seria. Quando eu quis ir embora, ela fez um escândalo. Ela dizia que estavam cobrando bebidas demais dela na comanda dela. E começou a gritar. E acredite, enfiou a mão por dentro da cabine de pagar do caixa e pum, quebrou o copo em cima da atendente do carro. A cena foi tão absurda, tão desesperadora, que eu só conseguia pensar: como foi que eu vim parar aqui? Eu até tinha me oferecido para pagar a comanda dela. Foi então que os seguranças vieram. Ela tentou lutar contra eles. Uma cena ridícula e patética. Jogaram ela na calçada como um trapo velho. E depois jogaram o salto dela atrás. Era madrugada e eu só queria sumir. Ela dizia que não podia voltar para a casa dela, que a mãe não ia deixá-la entrar em casa porque ela estava alcoolizada. Dormiria na rua. Ela então, quando eu fui entrar no meu carro, entrou dentro do meu carro, contra a minha vontade. Me xingou, gritou, disse que eu tinha mais do que a obrigação de cuidar dela. Foi bem humilhante, bem vergonhoso. No caminho de volta, eu já não tinha mais paciência, nem energia, nem nada. Estava esgotada emocionalmente. Cada palavra dela era um soco na minha sanidade. E ela não parava. Ficou me dizendo que eu tinha a obrigação de cuidar dela, que ela tinha pago pelas coisas que eu comi, né, durante a noite, que eu era uma amiga ingrata e por aí vai. Me acusava ainda de não ser uma amiga leal e de abandoná-la, de ser egoísta e blá, 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 blá. E como se não bastasse, começou a cobrar por tudo que ela já tinha feito por mim e me dado. Disse então que queria de volta o vestido que eu estava usando. Um vestido que eu nem sabia mais se era dela, se era meu, se era das duas, enfim. E o celular que ela tinha me dado. Mas que na verdade era só um aparelho, segundo ela, usado, que o tio dela tinha abandonado numa gaveta qualquer, e como tinham roubado o meu celular, ela, né, se ofereceu e me deu aquele celular. Ela dizia então: você não quer mais ser minha amiga? Então tá tudo acabado. Devolve tudo que eu já te dei. E eu só dirigia, tentando me controlar para não fazer nenhuma besteira, tentando manter as minhas mãos no volante e não na cara dela. Porém, não consegui. Próximo à minha casa, em um impulso no meio da BR, gente, comecei a socar sem parar o volante e pisei no freio com... O carro deu aquele tranco seco e a noite ficou muda. As marcas da freada ficaram lá por anos. Tanto no asfalto quanto na minha alma, gente, na minha mente, enfim. Eu comecei a esmurrar ainda mais o volante num surto de raiva e desespero. Eu sabia que se não descontasse ali, poderia acabar fazendo alguma loucura. Ela então se calou. Pela primeira vez em muito tempo. Acho que ela finalmente viu que tinha passado dos limites. Cheguei em casa e o céu já estava clareando. Um novo dia nascendo. E eu me sentindo destruída por dentro. Entrei sem dizer uma única palavra. Direto pro meu quarto. Arranquei o vestido do corpo e com muita raiva joguei na cara dela. Fui até o carregador, conectei o celular, abri as configurações do telefone e comecei a fazer o backup. Ela queria tudo? Quis que levasse tudo. Que ficasse com cada pedacinho daquela convivência podre dela. Ela então se sentou no sofá da sala e estava estranhamente quieta, com aquela cara dela de... Disse então que eu podia ficar com tudo. Não precisava devolver nada. Ela entendia que não estava mais dando pra gente ser amiga. E aquele velho discurso de sempre. As frases dela toda decorada. Chorando. E eu, pela primeira vez, fria, cansada, exausta, pensando o que eu fazia. Mas no fundo, gente, eu me sentia um tanto quanto aliviada.
Quando ela finalmente chegou o táxi, ela pegou as coisinhas dela ali e saiu pela porta. Senti um alívio. Mas como sempre, obviamente, não acabou ali. Mais tarde, quando ela começou a ficar sóbria, começaram as mensagens. Ela dizia que estava arrasada, que eu era a única pessoa que ela amava de verdade, que nunca quis me fazer mal, e que queria provar que era capaz de mudar. Que eu era assim como uma irmã, meio que como uma mãe, pelo amor do Senhor. Para ela, que ela não queria me perder. Não posso te perder. Por favor, me perca. Foi aí que veio a promessa. Ela prometeu ficar um ano inteiro sem beber. Disse que faria isso por mim, pela nossa amizade. Ela queria mostrar que ela conseguia evoluir, que tinha esse controle, era capaz de vir a ser alguém melhor. E, gente, por incrível que pareça, ela cumpriu. Bem, pelo menos na minha frente, né? Foi um período de paz, um intervalo entre tempestades, um suspiro de tranquilidade antes do próximo furacão. Porque com a monstro, a calmaria sempre vinha com um prazo de validade. Essa foi a história do Barraco na Balada. Um dos episódios mais vergonhosos e traumatizantes que eu já vivi ao lado da monstro. Uma noite começou com um parabéns e terminou com um copo quebrado, gritos, marcas de pneu na rua e me desenvolveu trauma. Eu desenvolvi trauma com pessoas que ingerem álcool. Fiquei traumatizada, gente. No próximo episódio, você vai descobrir o que aconteceu depois dessa promessa. Será que ela realmente mudou? Ou será que era só mais uma atuação digna de novela? Até lá, respira fundo, hein? E bora pra próxima história. Beijos e tchau, tchau!